O Marcos, conforme eu dizia no final do último bloco, escreveu um artigo Por uma Economia Verde, publicado na revista Exame, onde, em resumo, o Marcos diz que a mudança climática é um assunto global, de economia e de negócios, e uma enorme oportunidade para o empresariado brasileiro. Por que, Marcos? Bom, porque, primeiro, esse debate é muito intenso realmente no mundo. Eu estou absolutamente convencido que o futuro dos biocombustíveis está diretamente relacionado aos debates de clima, certo? Até muito pouco tempo atrás, os debates de clima reuniam basicamente cientistas e ONGs ambientais, grandes ONGs, e alguns governos, ocasionalmente. Havia muito ceticismo, havia falta de estudos, as metodologias desenvolvidas em Kyoto são muito complicadas, são muito incompletas, então eram realmente uma coisa de longo prazo. De 1 ano e meio para cá, a gente percebeu, e nós estamos indo a todos os eventos nessa área, que de repente os grandes governos e os grandes empresários do mundo, as grandes empresas, entraram de cabeça nessa história. E aqui no Brasil, nos últimos 3, 4 meses, acho que você deve ter notado esse movimento na Fiesp, na CNI, em algumas fundações, grandes empresas, começou a acontecer um movimento que o Brasil não tinha visto até então. A Única já participava disso. Nós tínhamos ido às últimas conferências, feito eventos, colocado estandes, mas a gente, em geral, encontrava um ou outro empresário nessas conferências. Estandes, eram 3, 4 setores que tinham lá o seu pequeno estande. E esse ano vai ter uma delegação grande, o Brasil acordou para esse problema. O Brasil é visto lá fora como vilão do clima, por causa do desmatamento, principalmente na floresta amazônica, né? E que é responsável por 60% das emissões do país, e que coloca o Brasil como o 5º maior emissor. É isso que se fala lá fora do Brasil, precisa reduzir o desmatamento e tal. Agora, nós temos também um lado solução, né? Se nós somos o lado vilão nisso, e é verdade, nós também temos o lado solução quando a gente tem essa matriz energética limpa e renovável, né? Que é 46% da nossa matriz completa, ela é renovável. Além do mais, nós temos uma agricultura que é cada vez mais conservacionista. Essa capacidade da agricultura brasileira de ganhar produtividade, você dizia que a cana está em 7 mil litros por hectare, né? E o milho, eu lhe disse, está em 3.500, e outras matérias-primas menos do que isso. Nós podemos ir para 14 mil litros por hectare na cana facilmente, com o aproveitamento do bagaço e da palha. Durante 500 anos, a gente usou 1/3 da energia da cana, que é o caldo da cana, a garapa, para fazer açúcar durante muito tempo e mais recentemente álcool. O bagaço era subutilizado. As usinas utilizavam o bagaço para cogerar energia para elas próprias. Agora nós estamos exportando essa energia para a rede elétrica. Nós já somos responsáveis por 3% da eletricidade produzida nesse país e podemos facilmente chegar a 15%. Nós temos 2 Itaipus adormecidas nos canaviais brasileiros. 2 Itaipus. Nós não precisamos ir para a Amazônia fazer novas plantas, não precisamos de térmicas a carvão, óleo combustível, nós podemos despertar a energia da biomassa que está aqui em São Paulo, perto dos centros de consumo, né? Então tem uma avenida por aí. Com a mecanização da colheita, nós vamos recuperar a palha que nós queimávamos, porque o corte era manual e exigia a queima da cana. Com a mecanização, e hoje a mecanização já supera 50% da área em São Paulo, a gente vai utilizar isso para fazer energia elétrica. Então existe uma avenida de soluções brasileiras, né, em outras áreas também, na área do biodiesel, na área do carvão vegetal, que não estão sendo devidamente reconhecidas nos debates de clima. Então a nossa ação tem sido não só de participar, mas de propor, né? Então, além desse artigo, que é um artigo onde eu falo da visão da Única, nós também criamos a Aliança Brasileira pelo Clima, com outras 15 entidades do agronegócio, entidades ligadas à área de agricultura, de agroindústria, de bioenergia e de florestas plantadas, né? Todo o grupo lá da Abracelpa, da Abraf, para levar um posicionamento contundente para que o governo brasileiro seja proativo,
Proativo quer dizer o quê, Rui? Quer dizer, vamos dizer, 2 ou 3 coisas. Primeiro, nós somos a favor do desmatamento zero da floresta. E achamos e temos que trabalhar por isso, e a cana, inclusive, com esse zoneamento agora, assume que não vai haver nenhuma expansão de cana em cima de desmatamento. O que seria uma contradição, inclusive. Se nós estamos dizendo para o mundo que nós temos um produto ambientalmente correto, né, que reduz as emissões, nós não podemos estar fazendo esse produto a partir de derrubada de floresta. Então, esse é o posicionamento dessas entidades que estão na Aliança Brasileira pelo Clima. Nós temos que valorizar a matriz energética brasileira. Você vai nessas reuniões, tem multinacionais falando em eólicas em alto mar. Vamos enterrar carbono da atmosfera lá nos lugares onde se extraiu o petróleo. Tudo isso é caríssimo. Tudo isso é para daqui a 10 anos, 15 anos. Nós temos uma solução concreta hoje, que pode ser replicada na América do Sul, na África, na Ásia, em todas as áreas que tem cana. Vamos valorizar isso, né? E vamos também buscar mecanismos de premiação. O MDL, que é um mecanismo de desenvolvimento limpo, ainda, por exemplo, não gera créditos para o etanol. Quer dizer, se a China pegar uma térmica suja dela e trocar por uma térmica um pouco mais limpa, ela recebe créditos por isso. O Brasil, que tem um programa de energia alternativa há 34 anos, não consegue extrair um só euro pelo etanol. Por quê? Porque ele é um programa pré-existente. Então, quem fez a lição de casa lá atrás não ganha nada. Quem tem uma legislação frágil e está trabalhando hoje é premiado. Por causa da história do baseline, das adicionalidades. Eu não vou entrar nessas tecnicalidades, mas a verdade é que o mecanismo hoje de desenvolvimento limpo, os créditos de carbono, não beneficiam muito pouco essa questão energética aqui no Brasil. Então isso tem que ser reformado. Tem que se encontrar um mecanismo para valorizar a floresta em pé, que é a única maneira real de cortar o desmatamento, é você encontrar mecanismos, serviços ambientais e outros, que o proprietário das terras seja estimulado não a cortar, mas a manter a floresta. Então, tudo isso faz parte desse debate lá de Copenhague. Vai haver uma delegação esse ano impressionante do Brasil, muito maior do que em qualquer outro ano, e nós esperamos, com artigos como esse, estar dizendo o seguinte, que a grande mensagem desse artigo é a seguinte: o empresariado brasileiro ainda vê a questão do clima como uma ameaça, aumento de custo, né, esse tipo de coisa. Quer dizer, ainda vê uma coisa que trava o nosso desenvolvimento. Nós entendemos que ela é mais do que tudo uma oportunidade. Por quê? Porque um país que tem soluções concretas e que tem apenas um pecado original, chamado desmatamento da Amazônia, pode perfeitamente trabalhar essas duas coisas. Reduzir o desmatamento, por um lado, e por outro lado, valorizar nas negociações as soluções que foram aqui encontradas nas últimas décadas.